Hoje no Cartório Contemporâneo. Veja trecho da live falando de registros. Tudo isso e muito mais no Cartório Contemporâneo. A live falando de registros debateu como deve ser a utilização das assinaturas eletrônicas no registro de imóveis. A assessora jurídica da Arisp, Maria Isabel Dipp, o oficial de registros de imóveis de Ribeirão Preto e vice-presidente da Arisp, Frederico Assad, e o especialista em análise documental e processos do S-REI, Carlos Chaves, analisaram os tópicos previstos na lei sobre o tema e como eles se aplicam na prática dos registradores. Para a gente abordar um pouco mais, né, dessas questões técnicas da assinatura eletrônica, assinatura digital, é importante a gente entender um pouco da diferença, né, o que é assinatura eletrônica e o que é uma assinatura digital. Existem divergências, existe uma diferença entre uma e outra. A Lei 14.063 de 2020, ela meio que unificou tudo em assinaturas eletrônicas, ao criar, né, a diferenciação lá entre assinatura eletrônica simples, assinatura eletrônica avançada e assinatura eletrônica qualificada. Então ela tornou a assinatura digital membro ali da operação e do fluxo da assinatura eletrônica. Mas agora com a 14.382, que permite também o uso da assinatura avançada no fluxo do registro de imóveis, nós temos que entender e compreender essas diferenças e também aprender a como validar, como identificar e como trabalhar de maneira segura com essas assinaturas. Então, uma das coisas que mais gera dúvida, uma das questões que mais geram dúvidas no pessoal que analisa o documento, seja ele um auxiliar, um escrevente ou até mesmo um oficial, é como trabalhar e como identificar cada padrão dentro daquele atributo, dentro daquele documento em que foi inserido no meio da assinatura eletrônica. Então, nós temos algumas questões que eu vou apresentar para vocês, mas primeiramente eu queria iniciar aqui o nosso bate-papo falando um pouco das questões da assinatura eletrônica, que nada mais é do que uma assinatura inserida num documento de maneira eletrônica. Ela pode ser utilizada ali um assinador como a própria ferramenta do Adobe, que permite você inserir ali uma imagem de uma assinatura com o seu nome, isso tornando assim esse documento assinado eletronicamente, só que sem a inserção de um atributo de assinatura, ou seja, de uma criptografia de dados inseridos nesse documento, que permite aí sua aferição, tanto como geolocalização, a identificação ali do signatário, né? Então, a assinatura eletrônica nada mais é do que a inserção de por meios eletrônicos de qualquer identificação do signatário, ok? Então, sempre quando a gente tiver um documento com alguma inserção nele, com alguma identificação nele, se trata ali de uma assinatura eletrônica, tá? Agora, quando a gente precisa ali de uma validação jurídica um pouco mais segura, nós entramos no quesito, né, do uso do certificado digital, ou seja, do eCPF ou do eCNPJ, aí nós passamos a falar, então, de uma inserção de assinatura com um certificado digital, que é a assinatura digital. Existe uma diferença entre assinatura eletrônica e digital, que é justamente o meio pelo qual ela foi inserida, né? A forma, o que foi utilizado para inserir aquele atributo, para inserir aquela assinatura. Por que isso é importante? Existe uma questão que principalmente no fluxo de registro dos registros públicos, seja ele registro de títulos e documento ou registro de imóveis, quando a gente fala em assinatura híbrida, ou seja, nós estamos falando de dois métodos de assinaturas no mesmo documento. A assinatura híbrida, ela só é permitida a partir do momento que eu utilizo uma assinatura digital, ou seja, uma assinatura com certificado digital, e uma assinatura eletrônica, ou seja, uma assinatura eletrônica avançada ou uma assinatura eletrônica simples. Aí nós estamos falando em documentos com assinatura híbridas, tá? Então, isso é muito importante entender, porque muitas vezes aparecem documentos, são apresentados documentos para registro, que tem lá 5 signatários,
um signatário assina assina fisicamente o documento e o restante assina o documento digitalmente. Digitalizam ali em conformidade com o decreto e encaminha para registro. Esses documentos eles não são válidos, porque quando a gente fala, novamente, em assinatura híbrida, em documentos híbridos, né, com assinatura híbrida, nós estamos falando de assinaturas eletrônicas e assinaturas digitais. Um exemplo de assinatura híbrida que nós temos é justamente o e-notariado, né? A assinatura com certificado notarizado é uma assinatura híbrida. E o que caracteriza a assinatura híbrida? A inserção de um atributo com assinatura eletrônica, seja ele com uma assinatura avançada ou simples, mesclado com assinatura digital. Então, quando a gente pega um documento do e-notariado, um documento com assinatura notarizada, nós temos ali dois atributos. Um atributo do tabelião, substituto ou preposto, com o certificado digital, com o seu eCPF, e uma assinatura do signatário com o certificado notarizado, portanto, uma assinatura eletrônica. Esse ato se caracteriza como assinatura eletrônica avançada, tá? Porque nós temos dois atributos que podem ser aferidos, que podem ser visivelmente identificados no documento, mas ao validar esse documento em qualquer plataforma, nós identificamos ali apenas um certificado digital, que é o do notarial. A gente vai entrar um pouquinho, eu vou apresentar alguns slides para vocês mais para frente, onde a gente vai conseguir entender um pouco melhor essa dinâmica, né, e essa validação. Então, essa questão da assinatura híbrida eu trouxe justamente porque é uma das dúvidas mais recorrentes na minha consultoria. Muitas pessoas recepcionam documentos com assinatura física e digital, e as partes alegam ser um documento híbrido, quando na verdade não é, né? Ele não tem, a lei ela não prevê como híbrido a assinatura física e a assinatura digital. Ou o documento é físico, ou o documento é digital. Isso, lógico, tem as suas ressalvas, né? Nós temos o próprio provimento 100 do CNJ, que determina a apresentação de documentos híbridos, mas aí nós estamos falando de documentos notariais, que em uma escritura foi realizado ali o recolhimento da assinatura física e os demais signatários assinaram digitalmente. Aí é um processo de desmaterialização via Senad, tem toda um artigo, se não me engano, artigo 23 do provimento 100, que trabalha e define, né, essa operação dos documentos notariais híbridos. Então, a gente só vai ver documentos híbridos com assinatura digital, assinatura eletrônica e física no mesmo documento, somente em documentos notariais, aí sim com fundamentação e previsão pelo provimento 100. Dito isso, eu vou entrar agora na questão da apresentação, compartilhar minha tela com vocês rapidinho. Aqui a gente tem aqui a validação de assinatura eletrônicas e o que você precisa saber. Então, na verdade, é um passo a passo de como identificar e trabalhar essas assinaturas, né, trabalhar esses documentos no momento da recepção no cartório. Então, aqui a gente tem as diferentes assinaturas descritas pela 14.063. Então, a gente tem a assinatura eletrônica simples, onde nesta modalidade nós teremos o atributo do signatário somente do portal. Então, um exemplo, tá, de assinatura eletrônica simples. Se eu entrar no portal do Registro de Imóveis do Brasil, o RIB, do portal de assinatura deles, e realizar ali uma assinatura eletrônica sem a utilização do certificado digital, ao término eu vou ter um documento com um atributo de assinatura do próprio portal do RIB. O mesmo acontece em demais portais, como ClickSign, DocSign e assim por diante. Então, sempre quando eu me deparar com um documento onde o único atributo que consta nesse documento é o do portal de assinatura, eu tenho uma assinatura eletrônica simples, ou seja, eu não consigo de nenhuma forma ligar ali o signatário de maneira unívoca ao atributo, né, de assinatura. Então, esse é a característica da assinatura eletrônica simples. A assinatura eletrônica avançada é um pouquinho já mais complexo e é interessante a gente prestar bem atenção, né, nesse ponto, porque futuramente vai ser aí nós teremos alguns atos homologados pelo CNJ,
pelo CNJ, que poderá ser praticado com assinatura eletrônica avançada, tá? Então a gente tem aqui a assinatura do Gov.br, a assinatura notarizada e alguns portais de assinatura que possibilitam, né, permite a inserção de atributos de assinatura dentro da assinatura eletrônica avançada. Então a gente tem algumas diferenciações em cada item. Então a assinatura do Gov.br, ele vai constar apenas o atributo do signatário. O que vai diferenciar a assinatura Gov.br das demais e também da assinatura qualificada? Principalmente, o que diferencia ela da assinatura qualificada é a ausência do eCPF. Porém, ela também é emitida por um AC, que é uma autoridade certificadora. Mas no caso do Gov.br, ela é emitida por uma autoridade certificadora intermediária, ou seja, é utilizado um certificado da própria ICP Brasil, mas de forma intermediada para que seja inserido o atributo no nome daquele signatário. Então a gente tem uma segurança um pouco maior nessa operação, uma vez que para ele utilizar, ou seja, para ele inserir esse atributo no documento, obrigatoriamente ele tem que ter lá o seu perfil ouro ou prata no portal Gov.br, ou seja, ele tem interligado àquela operação os dados dele com a Receita, o nome, o endereço, CPF, tudo checado e cadastrado no portal do governo federal. Então ele traz uma segurança maior para a operação, né, da assinatura eletrônica avançada. Assim como também nós temos a assinatura eletrônica notarizada, que ela também precisa ser recolhida, né, vamos dizer assim, para ser gerado o certificado notarizado, existe uma série de regras estabelecidas pelo provimento 100 de 2020 do CNJ, que determina uma videoconferência, com conferência dos documentos, ou seja, a pessoa ela vai participar de uma videoconferência com o tabelião de notas, ou presencialmente no balcão do tabelião de notas, ela vai coletar todos os documentos dessa pessoa, o próprio tabelião ele vai fazer a checagem, né, e vai interligar essa comunicação entre o signatário e o seu atributo. Então, a partir do momento que ele gera um atributo e possibilita que esse signatário utilize esse atributo de maneira virtual, ele tem ali todos os parâmetros de validação disso armazenado na sua serventia, dentro do tabelião de notas. Então, ele não utiliza, o signatário ele não vai utilizar um certificado ICP Brasil, mas ele estará sendo validado, né, ele está sendo validado pela inserção do atributo notarial, que é um atributo ali com todos os parâmetros de segurança para ser emitido. Importante também mencionar que a assinatura notarizada, ela tem sempre um atributo a mais, que é o atributo do tabelião substituto ou preposto. Ele que vai validar sempre essa operação. Então, quando a gente recepciona um documento notarizado, ou seja, um documento notarial, perdão, uma escritura pública emitida por um tabelião de notas, nós vamos ter ali o atributo do signatário com o certificado notarizado e o atributo do tabelião substituto ou preposto com a utilização do eCPF. Qual a importância dessa operação? Primeiro, que o tabelião ele está validando quem realmente assinou aquele documento, que foi assinado geralmente por videoconferência. Então ele traz ali uma segurança maior. E segundo, que ao fazer isso, ao praticar, né, esse ato, ele está afirmando que aquele signatário foi quem realmente assinou, inseriu o atributo no documento. Diferente do processo de assinatura com certificado notarizado no instrumento particular, tá? Quando a gente trabalha com o instrumento particular, quando nós recepcionamos um instrumento particular com assinatura notarizada, nós temos ali um ato de reconhecimento de assinatura eletrônica. Nota que ele é diferente quando nós temos um documento notarial e um instrumento particular, um documento particular. Quando nós temos um documento notarial, a responsabilidade pela emissão e veracidade do conteúdo daquele documento está atrelada à fé pública do tabelião. Quando a gente tem um instrumento particular, o que está atrelado ao tabelião de notas, ao tabelião substituto ou preposto, aí, é o ato de reconhecimento de assinatura eletrônica. Ou seja, ele atesta que aquele documento foi assinado pelo signatário em questão
com a utilização do certificado notarizado. Essa forma de atestar, ela vem como um selo no documento que permite que a gente identifique ali qual foi o tabelião emissor do certificado notarial e qual foi o tabelião que validou, né, ou atestou aquela assinatura, que emitiu ali o reconhecimento de assinatura eletrônica. Porém, por nós termos aí um signatário à parte do documento, que é o tabelião substituto ou preposto, nós teremos um atributo dele inserido no documento, obrigatoriamente nós temos uma assinatura eletrônica avançada, a prática de uma assinatura eletrônica avançada. E um ponto de atenção, sempre quando a gente recepcionar esse documento e for validar ele no ITI, nós vamos validar apenas o atributo do tabelião substituto ou preposto, aquele que utilizou o certificado ICP Brasil, aquele que utilizou o certificado com eCPF ou eCNPJ. Quando a gente fala do certificado notarizado, ele não é um certificado emitido por uma autoridade certificadora, vinculada à ICP Brasil, vinculada ali à ITI. Então nós temos, por esse motivo, quando a gente submete esse documento à validação lá na plataforma do ITI, do validar.iti.gov.br, é feita a aferição somente do atributo do tabelião de notas e não do signatário em questão que utilizou o certificado notarizado. Tá? O terceiro ponto, o terceiro meio de obtenção da assinatura eletrônica avançada são os portais de assinatura, que ao término do processo de coleta de documentos, eles acabam inserindo ali o seu atributo de assinatura. Então, por exemplo, eu tenho lá um documento com 5 signatários, cada signatário utilizou o seu eCPF para fazer a assinatura, ou seja, utilizou o certificado digital, porém nas configurações ali do portal de assinatura não estava configurado para manter os atributos desse signatário. Estava configurado para que fosse feito o encerramento, ou seja, o fechamento desse documento, ou como os próprios documentos vêm informando, né, o envelopamento desses atributos com a inserção do atributo do portal de assinatura. Então nós temos aí a DocSign, a ClickSign, outros portais de assinatura, que ao concluir a operação de coleta de assinatura, ou seja, o último signatário a assinar esse documento ele fecha, ele cria um envelopamento desse documento e insere o atributo do portal. Então nós temos ali a inserção dos 5 signatários pertencente ao documento e um sexto assinatura, ou seja, um sexto atributo de assinatura que acaba tornando esse documento um documento com assinatura eletrônica avançada. O fluxo dele é permitido dentro do registro de imóveis? Sim. Tá? Todas as assinaturas, seja ela assinatura eletrônica simples ou avançada, elas são permitidas no fluxo do registro de imóveis, desde que o oficial invoque ali o artigo 1A do provimento 94 de 2020. Esse artigo, ele torna ali possível, né, a aceitação de documentos com assinaturas não ICP, ou assinaturas eletrônicas avançadas, assinatura eletrônica simples, sob responsabilidade e sob os critérios do oficial. Então, assim, a gente tem algumas seguranças para que a gente consiga recepcionar e também trabalhar esses documentos, e uma dessas segurança nós temos na assinatura eletrônica avançada, principalmente na assinatura do GovBR e na assinatura notarizada. As assinaturas já dos portais, tudo vai depender do critério de validação. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de como que a gente identifica esses critérios, como que a gente valida esses critérios nos próximos slides, para que vocês tenham aí um pouco mais de segurança no momento da recepção e também no momento de tomar a decisão de como que a gente vai, se vai aceitar ou não um documento recepcionado com uma assinatura avançada ou simples, tá? E o próximo fluxo é o da assinatura eletrônica qualificada. Esse é bem simples, eu acho que é o mais simples de todos, que são a assinatura com emprego do certificado digital ICP Brasil. Alguma dúvida por aqui? Tem várias, Cadu, mas vamos continuar, a não ser que o doutor Frederico queira colocar algo, mas aí a gente deixa as dúvidas do pessoal que está assistindo mais para o final. Não, tem bastante dúvidas que já está aqui no nosso chat, né, nos comentários, Bel.
Voltamos já com a live falando de registros. Estamos de volta com a live falando de registros. Mas acho interessante a gente continuar para fechar a explicação sobre as diferentes assinaturas. Até depois eu quero pontuar um ponto que me gerou uma certa dúvida para o Cadu. Mas o que é básico é a gente entender a diferença entre os diferentes tipos de assinaturas eletrônicas e a aceitabilidade, principalmente pela aplicação de cada um registrador, a seu prudente critério do artigo 1A, né, primeiro A do provimento 94. Perfeito. Dando sequência aqui no compartilhamento da tela, aqui é uma atenção, tá, que eu peço para que todos que trabalham e acabam realizando as aferições de atributo, é que após as últimas atualizações do ITI, ou seja, a mudança que nós tivemos na plataforma foi gigante, né, de validação. Quem trabalha e quem opera diariamente a plataforma que era verificador.iti, hoje é validar.iti.gov.br, tem acompanhado e tem sentido um pouco dessas mudanças na prática. Tá? Então aqui é uma atenção pelo seguinte motivo. Hoje o ITI, ele, ao validar um atributo de assinatura, ele já traz um selo de identificação se essa assinatura é qualificada, avançada ou simples. No caso da assinatura simples, ele muitas vezes, quando não é utilizado um certificado ICP Brasil, ele já nem reconhece, ele já dá uma mensagem falando que o documento inserido não possui atributo válido para que seja feita a checagem. Isso ocorre muito quando inserido um atributo que não é ICP Brasil, então ele nem valida, nem traz ali o selinho de simples, avançada ou qualificada. Já no fluxo da avançada e qualificada, que a gente vai ter sempre ali uma inserção de atributo, ele já consegue validar. Mas é muito importante prestar atenção pelo seguinte motivo. Vou trazer aqui um exemplo, que é o que eu coloco aqui na tela de atenção. Quando a gente tem a assinatura eletrônica notarizada, ele sempre vai trazer a qualificação da assinatura como assinatura eletrônica qualificada, como consta aqui na tela. Tá? Eu sei que está um pouco pequeno, mas depois eu vou mostrar para vocês na prática, na plataforma, e aí vai ficar mais visível. Mas aqui já dá para ter uma ideia. Aqui ele traz o selo informando que se trata de uma assinatura eletrônica qualificada conforme MP 2200-2 de 2001 e a Lei 14.063 de 2020. No entanto, quando a gente está trabalhando com assinatura eletrônica notarizada, o que ele está validando quando eu faço a aferição desse documento no ITI? Ele está aferindo, ou seja, ele está validando o atributo do tabelião substituto ou preposto, que utilizou o certificado digital. Então ele vai trazer como qualificada essa validação, vai trazer como positivo se o certificado estiver ok, se a cadeia certificadora também estiver ok, só que a gente tem que ter atenção que esse documento, ou seja, esse instrumento particular que teve a sua inserção com o certificado notarizado, ele se trata ali de uma assinatura eletrônica avançada. E por que o ITI não reconhece isso? Simplesmente ele não reconhece certificados que não tenham ali uma autoridade certificadora válida. Então ele nem faz a aferição, ele nem faz a leitura desse certificado. O mesmo ocorre com a DocSign. A DocSign, ela trabalha com um certificado digital emitido na Califórnia, Estados Unidos, ou seja, emitido por uma autoridade certificadora americana e não brasileira, portanto não reconhecido pelo ICP Brasil. Então, se eu pego um documento assinado pela DocSign com 5 signatários e tiver um atributo da DocSign, o ITI ele vai validar somente os atributos anteriores, ou seja, os atributos das partes, e vai ignorar o atributo da DocSign, ele não vai reconhecer. Então, ele vai trazer ali no selo a assinatura eletrônica qualificada. Tá? Então, é muito importante que nós não devemos nos ater a essa informação do selo da validação. Isso ali é mais uma forma deles expor que eles estão trabalhando e validando os documentos conforme a Lei 14.063, mas para fins de análise documental, para fins de aferição de atributo no fluxo do registro de imóveis, eu recomendo ignorar esse selo e realmente fazer a identificação a partir dos atributos inseridos.
justamente por ele não fazer essa leitura e não reconhecer os demais atributos, ok? Dando sequência, nós temos aqui as ferramentas, né, utilizadas para validação dos atributos. Então, eu recomendo sempre 4 ferramentas, aí são as 4 ferramentas mais utilizadas por mim no momento da aferição dos atributos nos documentos encaminhados para análise documental. Então, eu utilizo, em primeiro lugar, o validar do ITI, onde eu faço a validação e a aferição dos atributos de assinatura ICP Brasil. Eu utilizo o assinador do RIB, do Registro de Imóveis do Brasil, quando o ITI está fora. Então, quando eu tento validar algum documento no ITI e ele apresenta que a API está fora de serviço, eu utilizo o assinador do RIB e eu vou mostrar para vocês como fazer isso com segurança, né? Como que você consegue validar lá os atributos sem medo de que você esteja recepcionando um documento com assinatura avançada, achando ali só porque deu certinho, que está ok, que está com atributo, está ok. Então aqui eu vou mostrar para vocês também como utilizar o assinador do RIB para fazer essa aferição. O BrySigner, que é um programa desktop, eu utilizo para validar documentos que ultrapassam o limite de validação online. Então eu tenho documentos, principalmente os da DocSign, que inserem um atributo para cada rúbrica digital e também para assinatura. Então ele acaba gerando ali um documento, esses dias eu peguei um com mais de 200 atributos de assinatura, e a única forma de validação desse documento foi pelo BrySigner, já que tanto o assinador do RIB quanto do validar do ITI não comportavam o tamanho do arquivo, tá? Então vou mostrar para vocês também como utilizar o BrySigner. E por último nós temos a assinatura do e-notariado, que é de extrema importância também validar nele, e eu vou mostrar o motivo na sequência. Okay? Então aqui primeiro passo, assinatura do ITI. Então sempre quando a gente validar um atributo no ITI, ele vai trazer o modo simples, né, de validação, que ele vai mostrar os dados, o nome de quem assinou o documento, os dados, o nome do arquivo e os complementos, ou seja, a data de assinatura e a data da validação desse documento. Então ele sempre vai trazer aqui documentos com assinatura válidas, ou indeterminadas, ou recusadas, tá? Verde, laranja e vermelho, a legendinha aqui que ele traz. Para que a gente possa fazer uma aferição mais segura da operação, basta a gente baixar o relatório ou acessar o relatório de conformidade, onde a gente vai ter informação de todos os dados desse atributo. Então aqui abaixo nós temos o relatório de conformidade, onde eu consigo visualizar as informações da assinatura, os certificados utilizados nesse processo e os atributos utilizados, né, os atributos inseridos junto com o atributo de assinatura. Nessa tela a gente também consegue visualizar, por exemplo, quando ele acusa que o certificado está vencido, ou seja, ele vai dar ali uma mensagem de documento com assinatura indeterminada, porque no momento da aferição do documento, o certificado utilizado estava vencido, mas para fins registrais o que importa é a data da assinatura. Então é aqui no relatório de conformidades que a gente consegue visualizar a vigência do certificado e confrontar ali com a data de assinatura para validar o documento, ok? Mostrar aqui na prática para vocês como que a gente realiza essa operação. Então eu tenho aqui o portal do validar, né, do ITI, basta escolher o arquivo, pegar aqui um arquivo assinado por mim, estou de acordo, validar. Ao validar o documento, ele vai trazer a informação de que o documento consta assinaturas válidas, tá? Quem assinou o documento e a data de assinatura. E aqui embaixo eu tenho para visualizar o relatório de conformidade, onde eu posso gerar ele em PDF para armazenamento junto com o documento, ou simplesmente fazer a visualização das informações obtidas ali pelo ITI no momento da validação. Então ele traz todas as informações do documento, tanto dos certificados utilizados, então ele traz a cadeia de certificação, a autoridade certificadora, a autoridade certificadora que gerou o certificado digital e assim por diante até chegar no meu certificado. E aqui ele traz as informações da data de emissão e até que data que ele está vigente, né? Então aqui eu consigo confrontar a data de vigência com a data da assinatura.
Tá? Então, se tiver com certificado vencido, a assinatura foi anterior, ou seja, durante a vigência, o documento está apto para a sequência registral. Ok? Então, aqui é como a gente faz para validar esse documento no ITI. Eu vou voltar aqui para a validação e vou pegar um documento com assinatura vencida. Eu devo ter um aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esse daqui já está. Vou pegar um mais antigo. Todos esses daqui estão. Depois eu vou localizar um mais antigo. Ah, não, é aqui, ó. Ele tem aqui a assinatura, certificado utilizado. O meu certificado está com alerta, porque ele expirou no dia 19/9/2022. Então, ele traz esse alerta aqui informando que o certificado está vencido. No entanto, a minha assinatura, né, ou seja, o momento da assinatura foi durante a vigência, 9/6/2022. Tá? Então, portanto, esse documento, mesmo com alerta, ele está apto para a sequência registral. Então, novamente, para identificar a informação, né, relatório de conformidade, clico no certificado, certificados utilizados, e aqui eu tenho a data, e ele traz aqui a informação que sim, está expirado. Ok? Voltando lá para a apresentação. O próximo item da apresentação é o assinador do RIB. Tá? Então, essa ferramenta ela é disponibilizada gratuitamente pelo RIB e pelo ANR, tá? É a mesma ferramenta. Volto a mencionar por que eu sempre divulgo como ferramenta para utilizarem o assinador do RIB. O assinador do RIB ele tem lá um chat, caso você precise de suporte, caso você precise de um apoio, principalmente para o usuário comum, né? Não para o oficial de registro, não para o usuário qualificado do registro de imóveis. É importante esse apoio, esse auxílio. Então, como ele tem esse chat de suporte, a ferramenta do RIB, eu sempre recomendo ela e sempre utilizo ela nas minhas apresentações. Então, aqui, quando eu utilizo a ferramenta do RIB para fazer uma validação, como que eu identifico que esse documento ele está sendo válido por ser uma assinatura eletrônica qualificada, ou seja, por estar utilizando o certificado digital? É bem simples, tá? O passo a passo. Basta submeter o documento à validação, ele vai trazer as informações do documento, clicando nesses 3 pontinhos que consta aqui no documento, ele vai possibilitar que você faça a validação das propriedades do certificado. Todo certificado emitido, todo certificado ICP Brasil, ele é emitido por uma autoridade certificadora. Então, ele vai ter nos dados do emissor AC, que é autoridade certificadora, e os dados, né, BR, Brasil, Receita Federal do Brasil. Ok? Então, para que a gente possa ter certeza que esse atributo de assinatura se trata ali de uma assinatura digital, ou seja, uma assinatura eletrônica qualificada, basta validar as propriedades do certificado, o órgão emissor. Tá? Mas se eu validar um documento assinado com GovBR, também vai ter um AC. Sim. Então, quando a gente tem um atributo de assinatura GovBR, ele é uma assinatura eletrônica avançada, não qualificada, mas ele tem ali um certificado emitido por uma autoridade certificadora. Qual que vai ser a diferença? Ao lado do AC vai ter a palavra intermediária, ou seja, é uma autoridade certificadora intermediária ao ICP. Então, ele emite ali um certificado intermediário que ele não é utilizado, ou seja, ele não tem um emprego, ele não tem o eCPF integrado nessa validação. Ele é apenas um certificado emitido por um portal que tem uma autoridade certificadora intermediária que permite a utilização e a validação desse documento. Tá? Então, sempre quando a gente identificar aqui AC intermediária, assinatura eletrônica avançada, GovBR. AC e a identificação do emissor, assinatura qualificada. Então, AC, Receita Federal do Brasil, ele vem como RFB, ACBR, OAB, que são certificados emitidos pela Ordem de Advogados do Brasil, e assim por diante. Ok? E aqui no próximo passo, o item 3, a ferramenta BrySigner. Tá? Eu recomendo sempre, como eu falei anteriormente, a utilização dessa ferramenta em arquivos extensos, com muitas assinaturas, com muitos atributos,
ou arquivos pesados que dificilmente serão validados nos portais online. Como utilizar essa ferramenta? Eu vou abrir ela aqui. Basicamente, essa é a cara da ferramenta desktop, tá? Então, é esse o layout que vocês vão ter ao utilizar a ferramenta. Eu utilizo o Bryce Signer Desktop, tem também o InCloud, né, em nuvem. Eu utilizo o desktop, seleciono o arquivo que eu quero fazer a validação e ele traz as informações para mim na tela. Então, ele mostra se o documento é autêntico, se ele foi adulterado. Lembrando que essas validações, essas informações, é justamente o que é a confrontação das alterações do documento com o atributo de assinatura. Se não houve alteração após a inserção do atributo de assinatura, ele considera como documento autêntico, tá? Ele faz todas as demais validações e aí ele traz aqui uma ou mais datas não são certificadas, justamente porque o meu certificado utilizado aqui, ele já estava vencido, tá? Perdão, ele está vencido agora no momento que eu estou fazendo a validação. No momento da assinatura ele estava válido. Então, uma vez que eu acessar o documento, volto aqui só para mostrar, clicando em detalhes do assinante, eu vou para os detalhes do certificado. Aí aqui eu consigo fazer a validação dos atributos de assinatura e também a validação da autoridade certificadora. Basta clicar aqui em emissor e ele vai trazer aqui para mim a autoridade certificadora e a organização. Tem ICP Brasil, é um documento válido, tendo a C, ou seja, a autoridade certificadora e a identificação dessa autoridade, é um atributo válido. Se fosse uma assinatura GovBR, aqui apareceria AC intermediária na organização e ia manter ICP Brasil, já que é a autoridade certificadora intermediária ao GovBR e ICP Brasil. Ok? Então, basicamente, essa é a operação. Retornando para a apresentação, nós vamos ver o último, que são as assinaturas do e-notariado. Bom, esse daqui eu vou pedir um pouco mais de atenção para quem estiver aqui nos acompanhando, tá? Mencionando novamente que todo esse material utilizado, essa apresentação utilizada está disponível na descrição da nossa live no YouTube, e vou pedir para que prestem bem atenção nessa questão, já que eu identifiquei alguns cartórios a qual eu já dei treinamento e presto assessoria e consultoria, que não era feita essa aferição no momento da validação do documento, justamente por passar desapercebido essa informação, tá? Toda vez que a gente trabalha com documento do e-notariado, emitido pelo e-notariado e que possibilita a sua validação na plataforma de assinatura do e-notariado, nós temos que nos atentar às formas de validação desse documento. Tá? Então, se eu submeto um documento na plataforma do e-notariado, ele vai trazer para mim a validação do processo de assinatura, a validação do documento, ou seja, ele vai trazer ali se o documento ele é autêntico ou não, e ele vai trazer também a informação do atributo de assinatura. Então, sempre quando a gente está trabalhando com e-notariado, nós temos que ter em mente que ao submeter um documento para validação lá, emitido por um tabelião de notas ou emitido ali, assinado, inserido um atributo de assinatura pelo assinatura.enotariado, ao submeter esse documento para validação, eu estou validando 3 itens: o processo de assinatura, o atributo de assinatura e a integridade do documento. Então, nesse documento em questão que está na tela, né, no exemplo que eu postei aqui para vocês, é uma carta de sentença digital, ou seja, a abertura e encerramento de uma carta de sentença, é emitido pelo 14º Tabelião de Notas de São Paulo. Note que na assinatura, ele consta o selinho verde, ou seja, o atributo de assinatura está ok, mas o status da operação está cancelado. Esse documento ele não é válido para sequência registral. Tá? Porque ele foi cancelado pelo tabelião que emitiu ele, ou seja, que possibilitou, que criou o fluxo de assinatura. Então, quando a gente recepciona esse documento e valida no ITI, ele traz como aprovado. É o mesmo documento no ITI. Então, se eu validar esse documento somente no ITI, eu vou aceitar esse documento. Eu vou dar que esse documento está com atributo íntegro e ele está apto para sequência. Quando, no entanto, ele foi cancelado pelo emissor, que é o tabelião
que emitiu esse documento e criou e gerou esse fluxo de assinatura. Então é muito importante se atentar aos status da operação, ou seja, do processo de assinatura dentro do e-notariado. Por isso que é extremamente importante sempre que a gente for validar um documento emitido pelo e-notariado, é obrigatório a validação dele tanto no ITI, para aferição do atributo e da cadeia certificadora, quanto na plataforma do e-notariado, para validação do fluxo. Tá? Nós já pegamos alguns casos de documento que estavam com o fluxo processando, ou seja, tinha sido inserido todos os atributos dos signatários, mas o tabelião de notas não fechou, ou seja, ele não finalizou esse documento. E ao aceitar e praticar um ato a partir desse documento, lá na frente o tabelião pode chegar e cancelar, ou pode chegar e excluir a assinatura, o atributo de um determinado signatário, porque o documento ainda está em aberto, ele ainda está processando dentro da sua plataforma. Então é muito importante que sempre que for realizar a validação desses documentos na plataforma do e-notariado, se atente aos status. Tá? Ele sempre vai aparecer processando em laranja, concluído em verde e cancelado em vermelho. Voltamos já com a live falando de registros. Estamos de volta com a live falando de registros. E eu já começo com uma pergunta. Na verdade, foram várias pessoas que fizeram perguntas semelhantes e me gerou também uma certa dúvida. Quero agradecer inicialmente, né, Cadu, porque a sua apresentação foi muito clara, assim, trouxe bastante clareza nos requisitos que a gente tem que procurar para a validação dos documentos eletrônicos e digitais. Porém, você mencionou sobre a impossibilidade do instrumento particular que seja assinado fisicamente e também digitalmente, ou seja, duas formas de assinatura, sobre eventual impossibilidade do trânsito desse documento dentro do registro de imóveis. E eu te pergunto, mesmo com os requisitos previstos no decreto de digitalização de documentos, né, no anexo 1, que prevê lá 300 DPI, cópias coloridas, etc. E assinados, as partes que assinaram digitalmente pelo ICP, com assinatura SCP, você entende que não é possível o fluxo desse documento e por quê? Tá. Não é possível, porque quando a gente trata do decreto 10.278, nós estamos tratando da digitalização do documento original. Então, é um documento físico que, por algum motivo, está sendo desmaterializado, está sendo digitalizado para correr no fluxo digital. Então, o documento físico ele tem que respeitar todos os seus critérios legais para validação desse documento físico. Então, a partir do momento que eu tenho um contrato de locação físico, eu preciso ter as assinaturas físicas de todos os signatários. Inclusive, se houver a necessidade legal do reconhecimento de firma, ter esse reconhecimento de firma nesse documento. E aí sim, passar, né, esse documento pelo processo de digitalização em conformidade com o decreto e validando esse documento com a assinatura digital de quem está realizando o processo de digitalização ou daquele que tem a obtenção do documento. Aí é uma questão, até o próprio decreto trata disso, que é possível terceirizar essa operação, né? Então, a assinatura digital ICP Brasil prevista no decreto é a assinatura de validação do procedimento de digitalização, e não uma assinatura legal, né, que tem a sua previsão legal de prática ali de um ato ou de conformidade com o texto do contrato. E é muito interessante porque acaba sendo uma transmissão ao particular da responsabilidade pela veracidade daquele, ou pelo menos da integridade daquele documento particular assinado. Realmente é um poder bastante grande, porque existe realmente a distinção entre o documento nato digital, integralmente nato digital, né, que todas as partes e testemunhas assinem de forma eletrônica, e está prevista essa modalidade de documento no provimento 94 CNJ, com aqueles documentos que são eventualmente transformados em digitais, mas que o próprio provimento 94 também indica como digitalizados nato digitais. Eu queria pedir desculpa para quem mandou pergunta e a gente não conseguiu responder, por conta do tempo mesmo da live.
agradecer a presença do Dr. Frederico. Não, antes da gente encerrar, claro. Posso... Não, é só um ponto da MP 1162, que eu queria saber mesmo a opinião do Dr. Frederico, porque ele trata no artigo 17A da questão dos documentos em instrumento particular operados ali pelas instituições credenciadas no SFI e SFH, a prática de assinatura avançada e assinatura qualificada. Nesses casos, eu entendo que a Lei 14.063 permite o fluxo desses instrumentos no registro de imóveis, tanto na assinatura avançada quanto na qualificada, mas a gente tem que ser criterioso no qual tipo de assinatura avançada nós estamos falando. Se for uma assinatura avançada pelo GovBR, se for uma assinatura avançada pelo e-notariado, eu acho perfeitamente válido o fluxo dessa operação. Agora, se for uma assinatura avançada pela DocSign, por exemplo, eu acredito que pelo menos a instituição financeira deveria utilizar o seu certificado digital. Mas aí é uma observação minha, né? É um critério. Estou de acordo. Mas nos pareceres, lógico, deixa indeterminado para invocar o provimento 94, artigo 1A. A minha impressão é exatamente parecida com a sua, Cadu, que ainda há necessidade de regulamentação, mas, de fato, a alteração da medida provisória permite que se recepcione das entidades financeiras os documentos assinados com assinatura avançada e não qualificada. Mas, na minha opinião, ainda demanda uma qualificação melhor do CNJ, a não ser que o oficial se sinta confortável de utilizar a regra geral do artigo 1A, né, do 94. Isso acho que tem que ficar mais claro, tem que ficar certo na cabeça de quem está fazendo a qualificação, né, na mente de quem for praticar ali o ato, é justamente esse. Qualquer documento que não seja qualificada, a fundamentação para a prática dele é o artigo 1A do provimento 94. Então, a responsabilidade é sempre do oficial no momento da determinação e da aceitação desse tipo de assinatura. É isso, Bel. Desculpa te interromper. Imagina. Não sei se o Dr. Frederico quer acrescentar algo. Não, eu acho que tivemos uma aula brilhante do Cadu. Eu agradeço muito, Cadu. Tirou muitas dúvidas minhas, dos colegas. E aguardo todo mundo, inclusive o Cadu, você também, Bel, aqui para o encontro de Ribeirão Preto no mês que vem. Aguardamos todos que vamos conversar mais um pouco sobre esse mesmo assunto, porque eu acho que vai continuar sendo um assunto vibrante que a gente precisa dominar para entrar nesse mundo digital novo, né? Não, com certeza. E até lá, quem sabe, surgem mais orientações, né, Cadu? Cada dia é uma novidade. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e esse foi o Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa ou quer assistir novamente, temos uma reprise toda segunda-feira, 19 horas, na TV Justiça ou no YouTube da CNR. Nos vemos na próxima quinta-feira, 19 horas, aqui na TV Justiça. Até lá!